Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando com mais uma edição inédita para você e não é só mais uma edição. É o primeiro programa do ano de 2026, o programa 0001, que torna ele especial, ainda mais através do convidado que nós estamos recebendo aqui de forma remota na nossa bancada virtual. Hoje vamos falar sobre o agro que lidera o futuro, cooperativismo, reputação global, transformação geracional e sustentabilidade. Quem está conosco, conectado aqui através de um link remoto é José Luiz Tejon, ele que é escritor e palestrante, além de renomado especialista em agronegócio, liderança e marketing. Tenho certeza que você já o conhece, já viu algum corte dele nas redes sociais, já viu alguma palestra dele aqui mesmo em Rio Verde, Goiás. Então fique conosco, temos bastante informação. É claro que também teremos as participações de Dr. Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo, Enio Fernandes, consultor de mercado, assim como da Poliana Brasil, ela que é psicóloga e especialista em gestão de pessoas no agro. Bom, e você que acompanha o Boa Tarde Produtor sabe, eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia aqui do JP. JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão desse conteúdo, conhecimento dessa informação na frequência local do seu rádio, 100.9, Rio Verde FM. Inclusive, obrigado aí pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo de maneira simultânea através da internet. De duas formas, através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, e assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, com som e imagem de altíssima qualidade, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então vai lá no YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro. O primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Você vai clicar em cima do nosso canal e antes de tudo, gente, você vai verificar se você está inscrito no nosso canal. Inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade dos conteúdos que nós fazemos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. Inclusive através desta transmissão simultânea ao rádio que nós estamos fazendo lá no YouTube, que você pode e deve fazer parte da nossa bancada deixando o seu comentário, a sua participação. Assim, fica mais fácil da gente fazer um programa personalizado e mais adequado a você, nossa audiência que nos acompanha. Então deixe a sua crítica, o seu comentário, a sua sugestão de pauta, de convidado. Qual é o assunto que você quer saber mais aqui no nosso programa? Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada no Boa Tarde Produtor? Então diz pra gente lá nos comentários no YouTube. Você pode mandar também a sua participação através do WhatsApp 649-9949-1009. 649-9949-1009. Participe! E, por fim, não menos importante, lembrar você de nos seguir lá no Instagram, @rioverde.fm, porque é por lá que nós publicamos os cortes, os highlights, os melhores momentos dos convidados e assuntos que passam pela nossa bancada aqui diariamente. É informação dinâmica, prática para você implementar no seu dia a dia. @rioverde.fm lá no Instagram. Aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. É ela que eu quero dar uma saudação muito especial aqui no primeiro programa do ano de 2026. Dares, seja bem-vinda a mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Oi, Hugo, boa tarde para você. Que o nosso 2026 seja um ano incrível, melhor que 2025, com mais aprendizado, que sejamos pessoas melhores e que a gente consiga transmitir mais conhecimento para quem nos acompanha ao longo desse ano, né? Porque o ano passado a gente fez programas maravilhosos, né? Exatamente, muito diversificado, com vários temas ali pertinentes ao ecossistema do agronegócio, de várias culturas diferentes, sendo da porteira para dentro, mas assim como da porteira para fora, falando de comercialização, de mercado, de geopolítica. Se a gente fosse, assim como a gente fez a retrospectiva, né? A nossa audiência acompanhou que realmente ali foram temas extremamente diversificados. E falamos também sobre o quê? Gestão. Gestão, sempre gestão, planejamento, organização, execução e que essa régua continue lá em cima. Lá em cima, exatamente. O sarrafo não pode baixar não, viu? Então aqui a gente colocou um padrão de qualidade do Boa Tarde Produtor da Rio Verde FM, que daqui pra frente é só superar. ISO 9001? Todas as ISOs possíveis, todas as ISOs possíveis, Ares. Boa tarde para você, Hugo. Boa tarde, João Pedro. Ao meu amigo Tejon, muito boa tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo ao Boa Tarde Produtor.
E uma saudação muito especial para você, nossa audiência qualificada, que seja através, né, da 100.9, que é a nossa frequência de rádio, que seja através do nosso aplicativo ou através do nosso canal no YouTube. Saiba que é um prazer, é uma responsabilidade muito grande ter a sua companhia conosco. E nós estamos aqui de segunda a sexta-feira por você e para você. Então, qual que é a sua dúvida? Você quer consultoria em qual área? Nós estamos aqui para começar a te iniciar nesse mundo aí de consultorias também, né, não, Hugo? Verdade. Faça parte da nossa bancada. Você pode fazer parte dela e você deve fazer parte dela. O nosso telefone para contato é o 649 9949 1009. 649 9949 1009. E como você bem disse, Hugo, abrir o ano de 2026 com José Luiz Tejon aqui no nosso Boa Tarde Produtor representa muito mais do que iniciar uma nova temporada. É estabelecer o tom, a visão e a profundidade que o agro brasileiro precisa para enfrentar os próximos desafios. Em um momento em que o cooperativismo, reputação internacional, inovação e transformação gerencial se tornam temas decisivos. Então, começar o ano com um dos maiores pensadores do agronegócio é oferecer ao produtor um norte, atualização e também inspiração, Hugo Ataíde. Então, esse bate-papo, ele inaugura um ciclo de debates estratégicos, trazendo reflexões que auxiliam o produtor, né, a tomar melhores decisões, a se posicionar diante das mudanças globais e enxergar as oportunidades dos próximos anos. Vamos colocar aí dos próximos 15 anos? Pode ser, né? Pode ser. Que a gente começa a pensar agora, que é o que a gente está falando, Hugo Ataíde, gestão e planejamento. Né? Então o Tejon vai trazer essas reflexões pra gente. Qual que é o papel do cooperativismo? Qual que é o papel dessa moçada nova que está chegando? E as novas barreiras comerciais, como é que elas estão? Então vamos saber de tudo isso e muito mais com o nosso amigo convidado, Tejon. Deixa eu tomar a liberdade, então, de fazer as formalidades aqui, né, Dares? Vou apresentá-lo aqui. Olha, José Luiz Tejon, ele é publicitário, jornalista e conferencista internacional, reconhecido como uma das maiores autoridades brasileiras em marketing do agronegócio, liderança e gestão. Ele é membro da Academia Brasileira de Marketing e do Conselho Científico do Agro Sustentável. Atua como professor e diretor do Agrobusiness Center da FECAP e coordena o MBA internacional da Audencia Business School, na França. Doutor e mestre em educação, ele é autor e coautor de mais de 35 livros, entre eles O Poder do Incômodo, publicado em 2021, e Agroconsciente, de 2023. Também colabora como coordenador acadêmico em instituições de referência como o INSPER e FIA-USP. Tejon, seja bem-vindo à bancada virtual do Boa Tarde Produtor. Obrigado por estar conosco. Poxa vida, muito obrigado, Hugo, JP e Dares, por esse convite aqui no nosso Boa Tarde Produtor. Eu diria, feliz ano novo, produtora e produtor. Vamos para 2026. Muito orgulho de estar com vocês aqui na querida e maravilhosa rádio, porque rádio, vou te contar, é a mídia mais espetacular do mundo, que a gente chega aqui na alma através do som da palavra. Imenso prazer estar com vocês. Rádio é um instrumento extremamente democrático, né, Tejon? Então, e faz muito parte da vida do produtor rural, porque ele tá nessa lida, nessa ida, nessa vinda, no trecho, tá na plantadeira, tá dentro do equipamento ali fazendo o seu dia a dia, ele tá acompanhando o rádio, né? Então, pode ter certeza que a gente, nesse momento, está alcançando muitos produtores e pessoas que trabalham no ecossistema do agro. E para dar início a esse papo, Tejon, vamos falar sobre o cooperativismo como pilar aí do futuro, né? Professor Tejon, por que o cooperativismo se tornou um modelo indispensável para o agro moderno e competitivo, na sua opinião? Muito bem, Hugo. Basta olhar para Rio Verde. Olha para Rio Verde e você vai encontrar uma Comigo. Aliás, quero começar este ano mandando um abraço gigantesco para todo o pessoal da Comigo e para o meu amigo particular, que admiro muito, que é o Chavalha. Um grande ano novo, amigo Chavalha, e em teu nome para todos os cooperados, colaboradores, diretoria da Comigo. Imagina, você, alguns anos atrás, aí essa própria região, que nós estamos aí com vocês aí
a nossa Rio Verde FM, terra de cerrado nem dada nem dada. Ninguém acreditava que poderíamos fazer alguma coisa, e o cooperativismo exemplar aí da região de Rio Verde mostra isso. Agora, independente do que aconteceu aí, porque esse é um fenômeno que aconteceu no país, em diversas áreas brasileiras, a importância do cooperativismo, que hoje envolve mais de 1 milhão de agricultores no sistema cooperativista, e com grande ênfase em educação, treinamento, assistência técnica, porque para enfrentar as mudanças científicas, tecnológicas, sem muita ênfase em assistência, em treinamento, em difusão, você não consegue manter o produtor adaptado à brutal mudança. E, além de tudo, missão espetacular da cooperativa, agregação de valor, criando também uma colcha protetora para as produtoras e produtores com relação aos inevitáveis ciclos que são constantes e eternos, ciclo de alta, ciclo de baixa nas commodities. Portanto, cooperativismo no Brasil, cooperativismo no mundo, é um fato concreto. E também queria aproveitar, nesse começo de ano, parabenizar a nova presidente da OCB, da Organização das Cooperativas do Brasil, Tânia Zanella, uma mulher brilhante, assumindo a presidência executiva da Organização das Cooperativas do Brasil. Então, cooperativismo fundamental e essencial também para o desenvolvimento de muitas regiões ainda carentes da necessidade da evolução das produtoras e produtores. Tejon, como que as cooperativas podem contribuir para aumentar a renda, inovação e poder de mercado desses empresários rurais? Bom, a cooperativa traz para o produtor, para a produtora, o estado da arte e da ciência. Como eu disse, uma semente hoje muda materiais genéticos, tecnologias, proteínas dentro de uma semente, e para você usar essa semente, você tem que estar muito consciente de todo o manejo. Para você usar hoje, ter uma atividade suinícola, genética suína, genética avícola, todo esse conhecimento científico, a cooperativa abraça e distribui. Portanto, fundamento cooperativismo na parte da educação, do preparo dos agricultores. Depois, cooperativa é uma instituição em que todos os cooperados são donos. Portanto, tem que participar, tem que estar presente nas assembleias e ali discussões dentro de regras, de compliance, de atendimentos importantes com relação, inclusive, às auditorias, porque é muito importante a qualidade financeira e administrativa de uma cooperativa. Então, boas cooperativas têm grandes líderes e elas significam segurança, inclusive, de estabilidade econômica, financeira para o produtor e para o produtor. Tejon, o que o Brasil ainda precisa aprender com os modelos internacionais de cooperativas? As cooperativas de países como Holanda, Alemanha, a França, a própria China tem um movimento cooperativista gigantesco e realizam muita intercooperação. É um trabalho entre cooperativas que é muito significativo. Então, eu vejo oportunidade no Brasil para intercooperação, cooperativas atuando mais entre elas também, e também uma intercooperação internacional. Muito importante que tenhamos daqui para frente vínculos com cooperativas do mundo inteiro, o que será ótimo para abrir mercados, para negócios, para cadeias produtivas internacionais das cooperativas, e o Brasil tem uma grande oportunidade de um cooperativismo também internacional. Tejon, quais setores do agronegócio ainda têm grande espaço para expansão dentro do cooperativismo, no seu ponto de vista? Bom, o leite tem cooperativas, mas o leite é uma cadeia produtiva muito carente de uma melhor orquestração e organização cooperativa. Pecuária de corte praticamente não tem ainda cooperativa. É algo que começa a ter, até quero parabenizar, novilho precoce,
lá do Mato Grosso do Sul, que acabou de criar a sua cooperativa Novilho Precoce, importante. Então, tem setores que estão muito distantes ainda do cooperativismo. A fruticultura tem muito para crescer em cooperativa, tudo que é a horticultura, que teve uma grande cooperativa no Brasil, a Cotia, que infelizmente deixou de existir, é uma área carente de um cooperativismo ascendente. Então, fruticultura, horticultura, trabalhos como o do leite, a própria pecuária de corte tem oportunidades grandes e, sem dúvida alguma, também agora no mundo do biocombustível, no mundo do biogás, há uma oportunidade também na energia, na transição energética para o cooperativismo também em áreas agroflorestais. Quando olhamos um bioma como o amazônico, será muito importante o cooperativismo para o desenvolvimento das oportunidades agroflorestais ali existentes. Tejon, e para a gente finalizar aqui esse bloco, eu queria que você comentasse outros 2 aspectos aqui. Cases de cooperativas que transformaram regiões, você já citou o nome de algumas cooperativas em cada exemplo que você deu aí, mas se você tiver algum outro case e puder trazer para a gente, seria ótimo. E também eu queria que você comentasse a respeito do papel da educação, da governança e da profissionalização. Você sempre falou na questão da inovação, da tecnologia que está sempre ascendendo. Eu queria que você reforçasse também esse aspecto. Olha, onde você tem uma cooperativa bem liderada, você tem riqueza. Então, basta olhar o mapa do Brasil e a gente vai acompanhando. Regiões que prosperam são regiões onde você vai encontrar uma boa cooperativa. Exemplos extraordinários no Brasil, a Coamo, que é a maior cooperativa lá de Campo Mourão, começou... Aliás, todas elas começaram com 20, 30, 40, 50 pessoas e hoje reúnem, no caso da agricultura, mais de 1 milhão de cooperados. A Coamo é um espetáculo, o Sistema Aurora, que reúne 14 cooperativas numa integração, competindo com a marca Aurora, que, aliás, recebeu agora um prêmio de ser uma das, dentro das 50 marcas de maior valor no Brasil, está lá a marca Aurora, que é de uma cooperativa, uma Cotrijal, como lá de Nome Toque, sendo um exemplo na área de plantio direto, na área da agricultura de precisão, cooperativa, uma Coopercitrus, no próprio estado de São Paulo, Cochupé, maior cooperativa de café do mundo, ou seja, os exemplos são ricos e volto a frisar a nossa Comigo aí de Rio Verde, o nosso querido amigo Chavalho. Perfeito, Tejon. Olha, o nosso tema em pauta é o agro que lidera o futuro, cooperativismo, reputação global, transformação geracional e sustentabilidade, com o nosso convidado que está conectado conosco, José Luiz Tejon. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui, logo na sequência retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor, na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Nosso tema em pauta é o agro que lidera o futuro, cooperativismo, reputação global, transformação geracional e sustentabilidade, com o nosso convidado, José Luiz Tejon. E antes de darmos continuidade aqui a esse assunto, Dares, tem participação aí. Tem sim, Hugo. No nosso primeiro programa ao vivo de 2026, dia 12 de janeiro, o Dr. Fernando Cabral é coordenador de inovação tecnológica no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e vai trazer para a gente a atualização da previsão do tempo. Dr. Fernando, por favor, e seja muito bem-vindo nesse 2026 aqui no nosso Boa Tarde Produtor. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa segunda semana aí do mês de janeiro, segunda semana do ano, né? Bom, viramos o ano, mas continuamos aí, a prosseguir na nossa safra de soja iniciada aí no ano de 2025. O ano, ele começa aí com chuvas e volumes dessas chuvas bastante elevados na nossa região. Isso em decorrência da atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul sobre parte da nossa região e fez com que se intensificassem esses acumulados. Junto ao final do ano passado, em dezembro, isso fez com que ajudasse a regularizar a umidade do solo em várias das nossas áreas agrícolas, bem como também elevar os acumulados que foram bastante baixos aí no primeiro terço da nossa safra, setembro, outubro e novembro, em que os acumulados não atingiram a média histórica. Já dezembro nós tivemos aí diversas regiões que atingiram a média histórica esperada,
E janeiro, nós já temos aí localidades, né, com quase 50% do volume esperado pelo mês, já ocorrido apenas essa semana, em virtude dessa, principalmente Zacas aí, que potencializou esses volumes. Bom, o que esperar para o trimestre, né? Tem tido divergências nos modelos de previsões, porém, grande parte deles tem mostrado uma anomalia negativa para os acumulados de chuva, ou seja, chuvas abaixo da média. Porém, esse sinal ele tem sido variado. Então, tem modelos mostrando pouca chuva abaixo da média e outros mostrando muito chuva abaixo da média. Então, produtor e técnico tem que ficar atento, né? O que vamos esperar? Será o quanto que essa chuva vai ser de fato abaixo da média, né? Um destaque é que continuamos com a grande variabilidade nos volumes. É uma coisa que tem marcado essa safra. Então, vai acontecer, né, da gente às vezes ter áreas, por conta disso, que os volumes não atinjam volumes satisfatórios nesse primeiro trimestre do ano, e já áreas que esses volumes serão atingidos ou até superados devido a essa grande variabilidade de chuva que às vezes tem ocorrido, às vezes até de forma concentrada. Bom, a previsão para essa semana de agora, né? A gente deixa de ter a atuação dessa zona de convergência, tanto que o final da semana anterior foi de um tempo mais estável na região, nebulosidade diminuiu, temperatura aumentou e as chuvas cessaram. E para essa nossa semana agora, segunda semana de janeiro, a expectativa é de presença ainda das chuvas na nossa região, né? Elas devem retornar aí depois desse período de estabilidade de alguns dias, o que é normal, e elas retornam para a região com maior intensidade a partir de terça-feira, tá? Tendo volumes aí previstos, né, para o Rio Verde, os municípios vizinhos, todo o sudoeste, oeste, sul do estado de Goiás, com mais destaque para o oeste do estado de Goiás, que é a região ali de Mineiros, parte de Jataí, Serranópolis, deve ser onde vai ter os maiores acumulados. Mas não devem ser acumulados em toda a região como foi na semana anterior, devem ser menores, tá? As temperaturas se elevam em relação à semana anterior, até por conta dessa menor presença de chuva comparativa, né? As massas devem superar aí os 30 graus, mas nada de onda de calor, temperaturas dentro da média para o nosso verão, tá bom? Então é isso que a gente espera para essa próxima semana, uma perspectiva geral para o trimestre, e nós vamos trazendo novas atualizações. Um grande abraço a todos. Doutor Fernando Cabral, muito obrigada pelas informações e até quarta-feira. Tá aí, doutor Fernando Cabral, obrigado pela parceria recorrente, por renovar essa parceria durante o ano aí de 2026. Muito obrigado. Bom, e dando continuidade ao nosso assunto, Dares, olha, vamos falar agora sobre o agro tropical como imagem positiva do Brasil no mundo. Ô, Tejon, o agro tropical brasileiro já é visto como solução global? Se não, o que está faltando? Meu caro Hugo, ele é uma solução global. Se é visto ou não, nós dependemos da percepção do mundo. O Brasil é muito novo, o Brasil é muito jovem. Essa revolução tropical brasileira tem 50 anos. Em 50 anos, nos últimos 40 anos apenas na história do mundo. Em 40 anos nós saímos de uma produção de 55, 56 milhões de toneladas de grãos para 350. O Brasil se transformou em 40 anos num extraordinário agente da segurança alimentar do planeta Terra. Isto é um espaço de tempo muito curto e num ambiente tropical onde ninguém acreditava que seria possível fazer o que nós estamos fazendo. Adaptamos tecnologia, aplicamos ciência tropical nas circunstâncias dos solos, dos aspectos edapoclimáticos aqui brasileiros e construímos um país que hoje é segurança alimentar do mundo. E isto surpreende porque a percepção para que isso seja visto, ou nós utilizamos uma estratégia de comunicação consciente, inteligente, com muita empatia, para aumentar a velocidade dessa percepção, ou então ela é um pouco lenta para que isso seja percebido. Porém, quando nós olhamos hoje a disputa entre Estados Unidos e China, hoje, entre Trump e Xi Jinping, prestem atenção, os Estados Unidos não conseguiu colocar a China de joelhos porque existe o Brasil. O Brasil simplesmente passou a ser o maior fornecedor de alimento, né, de comida para o país chinês.
Porque outras coisas você negocia, etc., e vai levando. Porém, com relação a alimento, isso é sagrado. Então é muito importante a dimensão que o país hoje tomou a nível planetário. Na COP30, Roberto Rodrigues fez um ótimo trabalho mostrando toda a nossa evolução agrícola. Silvia Machurrada da Embrapa acrescentou, a AgriZone foi um sucesso e, de fato, mostramos lá o sucesso agrotropical brasileiro. Ele vai ser percebido pelo mundo ou não? Depende de como conduzirmos uma comunicação. Tem uma pesquisa que começou a ser feita agora, aqui em janeiro, estamos rodando essa pesquisa em cerca de 26 países do mundo para detectar qual é a percepção mental da marca Brasil. Quando falamos Brasil, o que vem à mente da população desses 26 países? Serão mais de 470 mil entrevistas, então nós vamos conhecer o que pensam de nós. A partir de saber o que pensam de nós poderíamos realmente preparar um planejamento estratégico de marketing, de comunicação para o mundo, porque o Brasil é segurança alimentar planetária, energética, ambiental, transição energética. Se ele é percebido, nós precisamos ouvir o que as pessoas pensam, e aí é mais fácil gerar percepção do que realidades. A nossa realidade é fantástica. Tejon, perfeita a sua resposta. E aproveitando o ensejo, a pergunta de milhões é a seguinte: o Brasil se comunica bem? O agro se comunica bem? E o que nós precisamos, comunicar melhor em 2026 para combater narrativas negativas lá no exterior? Bom, primeiro, realmente ter essa percepção do que acontece lá fora para a gente não cair num grande erro. Você pega, às vezes, um nicho, um detrator, um interesse de alguma concorrente, enfim, uma coisa que é desse tamanho. Aí falam, aí a gente pega isso e aumenta. Então é um grave erro retalhar detratores que colocam coisas que não têm fundamentos na realidade. Então o primeiro ponto é esse. Nós nos comunicamos? Não, nós não nos comunicamos. Muito provavelmente essa pesquisa vai revelar que nós somos muito desconhecidos. Nós somos desconhecidos, não conhecidos, não percebidos. Portanto, eu creio que essa pesquisa vai mostrar isso, porque uma outra que realizamos na Europa, percepção do agro brasileiro na Europa, deu apenas 8% da população europeia, 8% da população europeia tem uma leve visão de que o Brasil tem agro. E quando perguntados mais profundamente a esses 8%, a única coisa que acontece e aparece é o café. Portanto, nós temos com certeza uma necessidade muito grande de estabelecermos um diálogo, uma comunicação. Não fazemos, tem esforço da Apex, tem esforço de entidade, o próprio Secafé, no caso do café, tem feito um bom trabalho, ou seja, temos esforços, mas nós não temos uma estratégia de comunicação publicitária brasileira, como, por exemplo, Estados Unidos tem, Canadá tem, Holanda tem, a própria Colômbia tem um belo trabalho nesse sentido com o café colombiano. Nos falta, sim, uma orquestração para mostrar a nossa realidade. E como essa realidade brasileira, ela é importante para o mundo. E nós temos que tomar um cuidado muito grande de não ficar comunicando que nós, arrogante. Comunicação arrogante é comunicação que destrói a comunicação. Então, temos uma oportunidade, sem dúvida alguma, de comunicar com muito amor, com muito carinho, com muita emoção e com muitos braços abertos para o mundo inteiro, a importância brasileira para o planeta todo. Tejon, perfeito, sensacional aí. Eu e a Daris estava até refletindo sobre tudo que você estava falando aí. E para comunicar bem, para assumir as rédeas dessa comunicação, é preciso formar lideranças, né? Como transformar a nossa liderança agrícola em uma marca positiva, respeitada e admirada no mundo aí? Bom, muito bem. É uma missão aí para a educação, uma missão para a escola, uma missão para as faculdades, prepararmos líderes no sentido amplo da palavra, né? E quando nós falamos de liderança agrícola, obrigatoriamente tem que ser uma liderança que se comunique com o que vem pós-porteira da fazenda, que se comunique com os setores agroindustriais, se comunique com o que vem antes da fazenda, a ciência, a tecnologia. Então, eu imagino líderes do Aravante, que são líderes que vão ter aqui, no seu
o seu WhatsApp, contato direto com os presidentes das 100 maiores companhias pós-porteiras da Fazenda. Escuta aqui, senhor fulano, amigo da empresa tal, né? Grande companhia mundial. Aqui no Brasil, eu quero dizer para você, conversar com o cara. Conversar com o camarada que preside a ciência que nos antecede. Então, lideranças do dentro da porteira tem que ser pessoas que tenham acesso e que se comuniquem com o que vem depois dele e com o que vem antes. Então, eu espero muito a construção desses, como nós temos um MBA na França, formando o que nós chamamos lá de Chief Agribusiness Officer, ou seja, dirigentes de agribusiness, de cadeia produtiva, jovens que conversem e jovens que interfiram no diálogo e nas decisões dos clientes da agricultura e dos cientistas tecnológicos antes da agricultura, porque a cadeia produtiva é o que de fato vai levar o mundo adiante, no caso do alimento, da energia, das fibras, mas é sim o que também vai nos fazer muito mais organizados para tudo que tiver que haver de envolvimento com os aspectos públicos do país, com o governo. Então, organização da cadeia produtiva é sagrada e o que eu mais espero de líderes agrícolas, agropecuários, fazenda, propriedade rural, produtor, suas cooperativas muita competência no diálogo com quem compra o nosso produto e com quem vende insumos e tecnologias para a gente. Esse diálogo, para mim, é sagrado com relação à nova liderança. Tejon, você cita bastante que precisamos ter liderança em todos os setores para que a gente tenha diálogos mais abertos, mais amplos. A minha pergunta para você, ela é muito simples e direta. O Brasil e o mundo têm muita liderança ou nós estamos carentes de bons líderes? Mas elas não aparecem, está na hora de aparecer. Porque sempre na história da humanidade você teve seres humanos brilhantes, em toda a época da história. Em momentos mais difíceis, em que houve grande sofrimento, apareceram líderes que ninguém contava que apareceriam. Segunda Guerra Mundial, um exemplo, apareceu um Winston Churchill, que não era uma pessoa notória, era uma pessoa era uma pessoa que não era percebida. Aparece um camarada como Winston Churchill liderando ali um momento extremamente difícil do mundo. Então, sempre aconteceu de aparecerem essas pessoas. Existe hoje um certo vácuo de líderes com uma visão humana, uma visão sustentável, uma visão que abrace os diferentes e não que use os diferentes como polarização. Nós estamos num momento meio crítico nesse sentido, mas não tenho dúvida que esses líderes existem. Quando prestamos atenção em segmentos aqui do Brasil, você vai ver líderes que existem. O setor de algodão fez uma revolução maravilhosa no algodão. Um exemplo de liderança simplesmente extraordinário que aconteceu com o algodão brasileiro, por exemplo. Então, se é possível no algodão, é possível olharmos para todas as demais cadeias produtivas. Quando olhamos o setor de floresta, o setor de madeira, o setor de celulose, extraordinária coordenação. O Secafé é um exemplo interessante de uma organização de liderança que caminha. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, ministro Turra, que exemplo, ministro Roberto Rodrigues, maravilhoso, Tereza Cristina. Temos gente, sim, é questão de nós darmos força e convocarmos cada vez mais melhores seres humanos, porque um grande líder, ele é o resultado da qualidade humana que cada pessoa carrega dentro do seu coração, dentro do seu cérebro e principalmente na essência da sua própria alma. Existem, vamos convocá-los, vamos chamá-los, porque muitas vezes eles não aparecem sozinhos. Nós temos que pegar e vem cá, preciso de você. Você é uma grande líder, um grande líder, vem com a gente. Então, talvez esteja muito mais na hora de nós convocarmos essas pessoas do que esperarmos que eles apareçam ao natural. Olha, o nosso tema em pauta é o agro que lidera o futuro, cooperativismo, reputação global, transformação geracional e sustentabilidade, com o nosso convidado, José Luiz Tejon. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. O nosso tema em pauta é o agro que lidera o futuro, cooperativismo, reputação global, transformação geracional
e sustentabilidade com o nosso convidado que está conectado conosco aqui de forma remota, José Luiz Tejon. Dares, antes de dar continuidade aqui a esse assunto, tem participação aí. Tem sim, Hugo. Vamos ver o que o Enio Fernandes, que é o nosso consultor de mercado, tem a nos dizer neste primeiro programa do ano de 2026. Enio, é com você. Caríssimas, depois de um período de recesso, onde os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de escutar os melhores podcasts do ano, os melhores comentários nossos aqui do ano, voltamos para falar do mercado da pecuária bovina, pecuária de corte. Pois bem, caríssimas, e aconteceu muita coisa nesse mês de dezembro. Primeiro, nós tivemos a redução da tarifa de Donald Trump. Segundo, nós tivemos a imposição de cotas pelo maior comprador da carne brasileira, carne bovina brasileira, a China. 60% de toda a nossa exportação de carne de boi é a China que compra. E nesse cenário, isso é uma informação importante. E nós continuamos a bater um volume enorme de fêmeas, né? Qual que é o cenário para 2026? Se nós olharmos a B3 é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? A Bolsa Brasileira. Quando a gente olha a B3, no caso da carne, uma certa estabilidade no preço da arroba do boi. Também estabilidade na moeda norte-americana. Se você olhar a curva do dólar, o mercado está prevendo um dólar para o final de 2026, alguma coisa perto de R$ 5,50 por dólar, muito estável. Quando eu olho esses dois itens, senhoras e senhores, estabilidade no preço da arroba bovina. Qual que é o problema? O preço da reposição já subiu, ou seja, ao vender um boi gordo, o pecuarista compra menos bezerros ou menor volume de boi magro, ou seja, a reposição está muito ruim. Outra coisa que deixa um pouco preocupado o setor é que as margens vão começar a diminuir. Por quê? Os preços voltaram há ano atrás. Um ano atrás você vendia um preço acima do que você está vendendo hoje, ou muito perto do que você está vendendo hoje, dependendo da região do Brasil que você está. E a gente tem inflação, aumento de custo, tudo subiu, e isso vai refletir em menores margens para os pecuaristas. No final do dia, margem apertada, reposição ruim. Mas o que está deixando o mercado extremamente curioso, até mesmo os melhores especialistas, é que o ciclo pecuário, que nunca falhou, ou seja, eu abato fêmeas, diminui o volume de fêmeas, posteriormente diminui o volume de bezerro, o preço do bezerro sobe, a reposição fica ruim, o preço do boi gordo tem que subir para compensar essa alta, né? Parece que esse ano vai atrasar de novo, pode não acontecer, seria a primeira vez na história. Resumo da aula para caríssimas, mercado com muita incerteza do boi gordo. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada por estar conosco e até amanhã. Enio, obrigado também por renovar essa parceria aqui durante o ano de 2026. Agradecer mais uma vez, reforçar o ano de 2025 e tenhamos aí prosperidade nesta conexão, trazendo conhecimento e informação à nossa audiência extremamente qualificada. Bom, Tejão, vamos dar continuidade aqui a esse assunto. Vamos falar agora sobre o futuro, o agro nos próximos 15 anos. Mulheres e juventude, crescimento do agro nos próximos 15 anos, né? O agro brasileiro continuará crescendo, Tejão? Em que ritmo e em que cadeias? Olha, o agro brasileiro tem crescido, quando olhamos os últimos 40 anos, ele tem crescido, dobrado de tamanho a cada 15 anos. Para 2037, 2038, o agro brasileiro será o dobro deste. O movimento todo existente do mundo, quando você olha o mundo e você olha os grandes produtores mundiais, eles estão todos no hemisfério norte. Eles já são milenares, são culturas de milênios. A China, a maior agricultura do mundo, pode aperfeiçoar, mas não tem onde crescer. Os Estados Unidos, segunda maior agricultura do mundo. Para os Estados Unidos foi todo capital intensivo, ciência, tecnologia, agricultores protegidíssimos lá, com subsídios, tudo aproveitado, não tem condição de crescer, pode aperfeiçoar, não cresce. Terceira maior agricultura do mundo, a Índia, tem milênios e milênios, uma população gigantesca,
milhões de minifúndios, ou seja, pode crescer? Não, pode aperfeiçoar, não cresce. E aí nós estamos em 40 anos de vida apenas no planeta Terra. Somos hoje a 4ª maior agricultura do mundo, superamos a Europa inteira. Superamos Rússia, superamos a Europa inteira. 4ª maior agricultura do mundo, com os nossos 350 milhões de toneladas de grão. Maiores, gigantescos em proteína animal, em celulose, papel, em algodão, em tabaco, ou seja, é gigantesco o que a gente fez. E nós vamos para dobrar de tamanho nos próximos 15, 14 anos, sem dúvida alguma. Eu diria, em todas as cadeias produtivas, porque quando você olha o café, onde o Brasil já é o maior do mundo, mas nós podemos crescer. Imagine Hugo, Dares, nossos telespectadores, ouvintes aqui, amigos internautas, imagine a China, a população chinesa, a juventude chinesa vai tomar café, a juventude indiana vai tomar café. China e Índia juntos é 3 bilhões de seres humanos. Imagina esse pessoal que tem um consumo, por exemplo, de café praticamente nenhum. Imagine o que vai acontecer em todas as cadeias produtivas, do agro ao abacate, ao zebu zebu, elas irão crescer no trigo, nos grãos, nas frutas, em tudo. O que precisamos muito também com a gente é o setor agroindustrial, agregação de valor, porque nós precisamos vender cada vez mais, não apenas commodities, mas vender produtos, marcas, porque ali o valor é maior e a renda também é maior e gera muito mais emprego. Portanto, sim, em 12, 13, 14, 15 anos, novamente, o Brasil dobrará de tamanho, e sem esquecer dos biocombustíveis, da transição energética, onde teremos aí sucessos imensos com combustível para avião, combustível para navios, todo o aspecto do biodiesel, do etanol, biogás. Imagine o que vai acontecer com biogás em todas as propriedades agrícolas brasileiras, ou seja, o nosso futuro é simplesmente espetacular. Quem tem medo dele, dou um conselho, vá embora, tá certo? Se você tem medo do futuro e você tem medo do Brasil, vá embora. E aqui tem uma frase que eu ouvi de um grande amigo, quando perguntei, você tem medo do futuro? Ele me disse, só se me vier pelas costas, só se me pegar desprevenido, mas se o futuro vier pela frente, eu não tenho medo algum. O futuro que temos pela frente é simplesmente extraordinário para a condição tropical brasileira. E atenção, produtoras e produtores, vocês serão convocados a irem desenvolver agricultura, pecuária tropical, agroindústria em toda a faixa tropical do mundo, que simplesmente é onde você tem a maior população do mundo, países que estão em situações muito difíceis ainda, miséria, pobreza, fome, e onde ali praticamente nada se faz e o Brasil aprendeu a fazer. Portanto, sem medo. Medo de futuro, só aquele que te vem pelas costas. Se você pega ele pela frente, é com a gente mesmo. Tejon, eu estou estarrecida com a sua resposta. É incrível a sua analogia. Eu penso que só essa resposta que você deu para a pergunta que o Hugo lhe fez já vale o programa e já é uma bela de uma consultoria para o ano de 2026. Aproveitando o ensejo, quero que você fale um pouquinho sobre o papel da mulher neste agro. O que a gente tem que evoluir para sermos protagonistas nos próximos 5, 10 anos, até 2040, por exemplo? Thales, parabéns pela pergunta. Tudo isso que eu falei agora, coragem é mulher. A mulher enfrenta ao longo da história da humanidade perseguições, problemas, mortes, ou seja, a carga que a mulher traz na história da humanidade é gigantesca. E quando olhamos muito, o próprio Brasil, imigrantes que vieram para cá sofridos, fugindo de guerra, fugindo de fome, a missão das mulheres foi simplesmente gigantesca, muito anônima, não aparecia.
mas elas eram pioneiras que seguraram aí, quando você fala, e quando a gente vai para todo esse cerradão brasileiro, pioneiras, mulheres que levavam ali com ela o amor, vamos seguir para frente, a coragem da família, daquela estrutura, animando inclusive os homens a um trabalho extremamente difícil e duro, naquele período de sangue, suor e lágrimas, as mulheres. Então, quando eu falo e mostro o inevitável futuro brasileiro, eu tenho uma expectativa nessa aceleração das mulheres, porque as mulheres são aceleradoras da inovação e elas sempre trabalharam com uma fé íntima gigantesca na hora em que tem a concepção de uma criança dentro delas, na hora em que preparam esse nascimento numa gestação de 9 meses, em que se transformam imensamente, física e mentalmente, e na hora em que já vão alimentando ali os seres novos da vida, e quando vem um bebê, quando vem uma criança, uma menina, um menino, quando vem ali um ser humano, é que abraçam e pegam, e a gente sabe, e é o meu exemplo de vida, eu sou o resultado da minha mãe biológica, que decidiu me dar a vida, não morrer, fugiu da Espanha e eu nasci em Santos, ela veio grávida, não pôde me sustentar, me deu para um casal, uma mulher maravilhosa a quem eu devo a minha vida, minha mãe adotiva, Dona Rosa Hoffmann. Essa mulher tive um problema aos 4 anos, um grave acidente, rosto totalmente queimado. Essa mulher olhava para mim e dizia: você vai ser um doutor, você vai ser um grande homem, você é o menino mais bonito do mundo, vem com a mãe, onde a mãe vai, você vai junto, e orgulhosa me mostrava para o mundo. Portanto, as mulheres e as mães efetivamente conduzirão o mundo para um mundo muito melhor, eu tenho essa absoluta certeza. E aí, Daris, parabéns por você no nosso momento aqui tão querido do agronegócio, e cada vez mais a presença feminina é a presença que vai conduzir com muito mais amor o mundo para o seu aperfeiçoamento, porque quem ama, aperfeiçoa a fazenda, aperfeiçoa o filho, aperfeiçoa a si próprio e também aperfeiçoa inclusive o marido, viu? Principalmente. Maravilha, Tejon. Assim, a sua história nos comove muito, né? Nos inspira, melhor dizendo. Acho que essa é a palavra mais adequada, que ela sempre nos inspira, sempre que a gente ouve. E olha que eu já fui em várias palestras suas, já vi entrevistas suas, leio as suas obras, e sempre que eu tenho a oportunidade de ter contato com a sua trajetória, sempre me toca. Agora, e a juventude, Tejon? A juventude que chega ao campo, como que será essa nova geração do agro? Quais as competências serão indispensáveis para os jovens assumirem as fazendas? E como reter essa juventude no campo aí com qualidade de vida e propósito? Olha, se você não gosta do jovem, olha para os pais. Jovem é resultado de pai, de mãe. É resultado do berço, da educação. Então, quando você tem berço, você tem ali uma família, tem muitos jovens que, infelizmente, vivem em ambientes desestruturados, sem isso que nós estamos falando aqui, dessa condução. Mas onde você tem uma estrutura, se aquele jovem não compreende a importância do legado que veio, muitas vezes do seu avô, bisavô, do pai, da mãe, se ele não compreende isso, ele está simplesmente perdendo coisas muito importantes da sua própria vida. Aí tem uma coisa chamada dom. Para você ser o gestor de uma propriedade agrícola moderna, ok, você tem que gostar, você tem que ter ali um dom, mas você pode muito bem ser uma pessoa mais voltada aos aspectos de análise de dados, aos aspectos de tecnologias, de computação, e não ser da pessoa que exatamente consegue pôr a mão no boi, pôr a mão no plantio, pôr a mão na colheitadeira, mas você consegue ter ali uma visão estratégica muito importante, inclusive, por exemplo, ser um jovem que vai tratar até das negociações, do comércio, ou seja, você tem ali um patrimônio muito rico. E se você, esse jovem, por exemplo, ele
tem um dom muito específico, ele quer ser músico, um grande pianista, ele não tem cabeça para lidar com aquilo, então ótimo, não tem problema nenhum. Ele pode participar de um conselho, acompanhar. Então, a sucessão nasce no berço. O que você, papai e mamãe, fala entre você, discute ali numa mesa de jantar, de almoço, com pessoas, com a família, a criança escuta, entra no cérebro dela. Então, muito cuidado com as conversas e, desde pequeno, mostre para a criança o amor ao trabalho. O amor ao trabalho é um ensinamento fundamental na educação de um ser humano. E quem tem uma propriedade agrícola pode enriquecer muito a vida daquela criança, mostrando o amor ao trabalho, à natureza, aos animais, né? Eu queria até parabenizar meu amigo Guilherme Lopes, aí do sudoeste de Goiás, aí da região, que faz um trabalho genial na propriedade dele, e ele leva o Otávio, filho dele, que já está ali no encaminhamento de ser um sucessor. Então, problema com sucessão, se olha no espelho. Tem problema com papai, com mamãe, vovô, vovó, tia, tio, enfim, quem ali vive fazendo a cuca dessa criança. E o que fazemos até 12 anos de idade decide nossa vida. Olha, o nosso tema em pauta é o agro que lidera o futuro, cooperativismo, reputação global, transformação geracional e sustentabilidade, com o nosso convidado, José Luiz Tejon. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Na sequência, a gente está de volta com as considerações finais do nosso convidado, assim como também das últimas participações dessa edição. Então, fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é o agro que lidera o futuro, cooperativismo, reputação global, transformação geracional e sustentabilidade, com o nosso convidado José Luiz Tejon. Dares, e antes de conduzirmos aqui para as considerações finais do Tejon, tem participação aí. Temos sim, Hugo. É a primeira participação também da Poliana Brasil nesse 2026. A Poliana é especialista em gestão de pessoas no agro e ela traz uma reflexão que vai de encontro com tudo que o Tejon disse pra gente. O setor cresce, mas sem planejamento na gestão de pessoas, os resultados não acompanham. Lideranças preparadas, cultura alinhada e comunicação eficiente é a base do crescimento sustentável no campo. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Poliana Brasil, especialista em gestão de pessoas no agro. E hoje eu quero falar com você, gestor de empresas do agronegócio, que sente que o negócio cresce, a estrutura aumenta, mas as pessoas parecem não acompanhar o mesmo ritmo. Esse é um cenário de muitas empresas do agro que evoluíram em tecnologia, gestão financeira e produtividade, mas ainda enfrentam desafios humanos que travam o crescimento. Times desmotivados, líderes despreparados e falhas de comunicação. Custam caro e impactam diretamente nos resultados. Porque quando as pessoas não estão alinhadas, nem o melhor maquinário ou processo consegue entregar todo o potencial do seu negócio. Planejar de forma estratégica a gestão de pessoas é o que transforma uma empresa comum em uma organização sólida e competitiva. É alinhar cultura, lideranças e processo com a estratégia do negócio. É garantir que cada colaborador entenda seu papel e saiba aonde o time quer chegar. Sem esse planejamento, o crescimento vira sobrecarga, os resultados se tornam instáveis e difíceis de sustentar. Quando uma empresa do agro estrutura sua gestão de pessoas com método, ela ganha clareza, previsibilidade e consistência. As lideranças se fortalecem, a comunicação flui e o ambiente se torna produtivo, alinhado e sustentável. O resultado aparece em toda a cadeia. Menos rotatividade, mais engajamento e equipes preparadas para sustentar o crescimento com profissionalismo e propósito. Eu sou a Poliana Brasil e ajudo empresas do setor a estruturarem times estratégicos, lideranças preparadas e uma cultura organizacional que sustenta o crescimento. Se você quer fortalecer a gestão de pessoas da sua empresa, me acompanhe nas redes sociais e me chame por lá. @Poliana_Brasil, @Polibrasilgestão. Porque crescimento de verdade no agro
Não se faz só com produção, se faz com pessoas bem conduzidas. Poliana Brasil, muito obrigada por participar conosco no Boa Tarde Produtor e contamos com você ao longo deste 2026. Seja sempre muito bem-vinda. Poli Brasil, obrigado pela participação e por renovar essa parceria ao longo de 2026 também aqui com Boa Tarde Produtor. A gente fica extremamente feliz. Tejon, agora, chegando na reta final de fato do nosso programa, esse é o momento onde nós deixamos aqui os microfones da Rio Verde FM do programa Boa Tarde Produtor abertos para que você possa fazer as suas considerações finais, a sua mensagem final nessa edição do Boa Tarde Produtor, Tejon. Bom, fundamentalmente, produtora e produtor, a atividade agropecuária é uma atividade que tem muitos riscos, porque tem muitos fatores incontroláveis. Fator incontrolável do aspecto de clima, fator incontrolável de câmbio, fator incontrolável das políticas internacionais, fatores que estão fora do controle da produtora, do produtor. Portanto, uma eficiência, uma eficácia na gestão é sagrado. Tudo que você pode fazer para diminuir a sua exposição a um risco que você não domina. Então, a gestão, eu sugeriria muito diversificação de culturas, não ficar com uma commodity só, você diminui o risco, ter 2, 3 ou 4 opções de receitas na sua propriedade, que não sejam apenas de uma commodity, você prestar muita atenção na hora de comprar insumos, porque em uma safra, entre o início dela e lá o fim, a mudança de preços chega a ser de 26%, de 30% até, idem também com relação à venda da sua produção. Então, muita eficácia na gestão, se una aos melhores negociadores, aos melhores racionais gestores. Vai aqui um conselho que não é meu, eu estou usando de um querido amigo, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, que ele tem uma frase que eu considero exemplar. Produtor não quebra na baixa, quebra na alta. É na alta, por não fazer o que é certo, que você, quando vem o ciclo inevitável da baixa, você quebra. Então, produtoras e produtores, muita atenção na gestão, na diversificação dos seus riscos. E, com relação à organização, é muito importante o cooperativismo, é muito importante o associativismo, porque os agricultores no planeta Terra são mais de 600 milhões. No Brasil, 5 milhões e meio. São muitos. E como agricultor, eu também sou agora, né? Tenho também uma pequena sociedade numa pecuária lá no Mato Grosso do Sul. Como produtoras e produtores, muitos, nós temos que tratar com setores industriais, comerciais, que são muito consolidados. Então, nós temos que ter uma orquestração de voz. E precisamos muito da sociedade civil organizada, compreender cadeias produtivas e, por favor, um conselho que eu daria muito aqui a vocês, não esperem tanto de governo. Esse conselho eu ouvi de Alisson Paulinelli, quando ele me falou, é a sociedade civil organizada, orquestrada e reunida, que tem que ter planejamento, pleitos, visões, e aí sim a sociedade civil chama membros do governo. Tem gente boa em governo, sim, tem gente que é muito, muito consciente, muito positiva. Chama essa gente. Ministério da Agricultura tem ótimos quadros, temos a Embrapa, temos os nossos sindicatos, CNA, tem gente boa. Então, sociedade civil organizada, cabe a vocês fazer um plano, mostrar, como por exemplo, RenovaBio também foi um exemplo muito positivo que a sociedade se reuniu. Precisamos de planejamento, do A do abacate ao Z do zebu, muita união e, sem dúvida alguma, justiça em alguns pontos. Se o mundo espera e precisa e quer, e vai ser importante, sustentabilidade, todo o desenvolvimento agroambiental, ok, os agricultores têm que ser remunerados para isso também. Os agricultores não serão mais remunerados apenas como commodities, apenas na bolsa de mercadorias. Eles têm que passar a receber um valor pela saúde do planeta Terra, porque o novo sinônimo de agricultura é saúde. Cabe remuneração às produtoras e produtores por essa gestão da saúde
do planeta Terra, que apenas nas commodities, apenas nos preços das mercadorias, isso não vem. É uma discussão muito pertinente para os agricultores daqui para frente. Tejon, a gente só tem que agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Hoje foi mais um daqueles programas consultoria grátis, né, Dares? E só nos resta agradecer e nos despedir nesse momento. Hugo, além de uma consultoria grátis, a gente vê no Tejon que é um multiplicador de conhecimento e em todas as falas dele, desde A até Z, ele traz pra gente o seguinte: vamos cooperar, vamos dar as mãos, vamos fazer o simples, o básico bem feito, com uma boa semente, vamos plantar, cultivar e vender melhor. Isso é muito bom. E é uma simplicidade, e é essa simplicidade que nós precisamos para começar uma transformação, um movimento contrário, eu diria. Porque não adianta nada nós fazermos um trabalho bem feito se é o que ele disse, nós precisamos ter liderança na comunicação. Vamos comunicar melhor o que nós fazemos. E esse 2026, até mesmo pelas palavras que o Tejon disse, já é uma injeção de ânimo na gente, não é, Hugo? Certamente, com certeza. Então é um programa para a gente pegar e esmiuçar, ouvir, entender qual que é a minha atividade. No que eu posso diversificar? Eu posso fazer parceria com quem? Eu devo estar onde? Porque, de repente, o conhecimento está do seu lado. De graça, vá lá, dê uma pernada, especule, converse. Se muna de informação e tome a sua melhor decisão. Então é nesse tom de positivismo, de agradecimento, que a gente entrega o primeiro Boa Tarde do ano de 2026. Muito obrigada, Tejon, por tudo. Obrigada à nossa audiência qualificada. João Pedro, esse é o primeiro programa do ano. Tô contigo o 2026 inteiro, não abro mão disso. E meu parceiro Hugo Ataíde. Até amanhã para mais um belo programa. Programa consultoria, eu diria. É isso aí. Veremos muitas consultorias grátis aqui ao longo de 2026 no Boa Tarde, Produtor, né, Dares? Meu parceiro, muito obrigado pela sua parceria. Fico muito feliz em renovar essa parceria para o ano de 2026. Vamos seguir firme e forte aqui nas rédeas do Boa Tarde, Produtor. Muito obrigado pelo seu trabalho, parabéns pelo serviço que você presta. JP, muito obrigado pelos serviços prestados. Agradecer mais uma vez ao nosso convidado. Ao Tejon, obrigado, Tejon, muito obrigado mesmo por participar do programa 0001, primeiro Boa Tarde Produtor aqui do ano de 2026. Agora, eu quero externar minha gratidão à nossa audiência extremamente qualificada, que também renova a sua credibilidade e a sua confiança aqui conosco. Muito obrigado, você que nos honra muito mais do que com o seu tempo, nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!